Bem-vindo ao Podcarro, seu podcast automotivo de baixo orçamento, disponível todo sábado, aonde você quiser ouvir. Olá e sejam todos muito bem-vindos ao Podcarro. Eu sou o Rodrigo. E eu sou o Vinícius. Eu sou o Flávio. E no programa de hoje a gente vai trazer mais uma mesa redonda, que é o quadro do Podcarro, onde a gente convida os nossos participantes a fazerem comentários acerca do mundo automotivo, das novidades da semana e por aí vai. E hoje é uma ocasião muito especial, porque a gente está trazendo pela primeira vez no programa Flávio Domingos. Aí você deve estar pensando, mas não é a primeira vez que o Flávio participa. É verdade. O Flávio participou no ano passado, no nosso programa ABC Diesel, e também hoje ele divide com a gente o Podcarro a Diesel, né? Que é um quadro especificamente para a gente comentar as questões acerca do mundo do diesel, né? E dessa vez é um programa especial porque o Flávio não conseguiu participar do último Troféu Brasilina de Ouro porque ele teve um contratempo. Que contratempo era esse, Flávio? Então, cara, eu quis dar uma volta, né? Tava sem nada pra fazer, quarentena, né? Eu sozinho, usando máscara, peguei a Bandeirantes e fui dar uma volta pelo norte do Brasil e fiquei atolado na Transamazônica e a Bandeirantes quebrou e fiquei 6 meses esperando peça. Mas deu tudo certo. Finalmente cheguei em casa e deu tempo da gente gravar o Podcarro a Diesel, né? E estamos aqui de novo. Que inclusive fui dar mais uma volta e tô aqui na floresta amazônica e subi em cima de um pé de jaca para gravar o programa e pegar o 4G. É isso aí. Bom, com isso então você já pode notar que é justamente por essa razão que tem um ruidinho atrás da fala do Flávio, que vai acompanhar ele pelo resto do programa, mas também fica notável aqui o empenho da pessoa em participar do programa que não está medindo esforços geográficos para participar deste incrível episódio. Exatamente. Esse ruído que vocês estão escutando é um carcará dormindo aqui atrás de mim no ninho. Bom, eu acho que não tem mais muito o que falar, é bom a gente ir direto pro assunto. E o assunto de hoje foi trazido até a gente pelo Vinícius, né? Ele que sugeriu o tema. E então, cara, você pode dizer pra gente exatamente do que se trata? Bom, então, espera o motoqueiro terminar de dar grau aqui. Então, como a gente bem sabe, o meio automotivo evolui junto com a tecnologia anualmente. E junto com essa evolução tecnológica vem uma preocupação grande com a energia limpa, né, desenvolvimento sustentável. Isso levou algumas grandes montadoras anunciarem o fim do desenvolvimento de motores a combustão nas próximas décadas, incluindo a Volvo, a partir de 2030, e outras que a gente vai comentar a partir daqui. Então, hoje a gente vai falar um pouco dessa ideia do fim dos motores a combustão e do aparecimento de novas alternativas aos combustíveis fósseis e geração de energia da maneira antiga, por assim dizer. Em resumo, é isso. Bom, vocês ouviram a explicação do Vinícius do que se trata o tema de hoje. E o motivo pelo qual eu trouxe o Flávio para participar disso também é porque a gente vai comentar essas notícias que o Vinícius trouxe e tentar traçar um contraponto sobre essa história louca que é o fim do motor a combustão, tá? Esse é um movimento recente que está começando a crescer ainda mais no corpo do público, no corpo do mercado, porque é inevitável, a gente está vivendo uma época de eletrificação, né? É o electric crazy, como algumas pessoas gostam de chamar. As empresas estão ficando loucas atrás de produzirem motores híbridos e plug-in também, e partindo também para o princípio do elétrico. Afinal de contas, na visão deles, o futuro é 100% elétrico. Porém, antes que você comece a se descabelar perguntando se você vai conseguir plugar o seu Fiat Uno na tomada da cozinha, é interessante você saber o seguinte, tá? A gente está falando aí de projeções. Que diabos é isso, Rodrigo? Isso tem a ver com horóscopo? Não. Projeções significa que são projetos para o futuro, tá? A gente está falando aí de coisas para 2025, 2030, 2040, né? Dá tempo aí de você crescer, se desenvolver e começar a pagar imposto. Mas, minha gente, vamos lá. Antes da gente sair matando se concorda ou se não concorda, a gente tem que tentar para o seguinte. Segundo as fontes que o Vinícius trouxe pra gente, a gente está falando de que a Audi anunciou o fim do desenvolvimento de motores a combustão, tá? A gente está falando de uma empresa do grupo Volkswagen, que é focada em veículos de luxo
Então, eles têm... Óbvio, a Audi faz carros esporte, tem a RS6, o R8, por aí vai. Só que eles estão investindo pesado em eletrificação. Tanto que, se eu não me engano, posso estar enganado, eu não sei se é RS4 ou RS6, já existe um motor elétrico que funciona em conjunto com o V6 biturbo. Então a gente está falando aí de um projeto É híbrido. a RS6 né? Avant, desde 2019, inclusive. Ela é híbrida. Então, a gente está falando aí de um carro da linha RS, baita linha esportiva da Audi, que é amada e celebrada por gearheads mundo afora. E a gente está falando de um projeto híbrido. Né? Quando a gente fala em híbrido hoje em dia, a gente não vê mais aquela coisa datada de ver um Prius ou, num contexto nacional, um Fusion Hybrid. Inclusive é um carro que eu gosto bastante, que Deus o tenha E em no bom caso lugar. da Audi tem algumas coisas interessantes, como, por exemplo, o Audi e-tron GT, que é o primeiro Gran Turismo mesmo, né? 4 portas, totalmente elétrico, lançado pela Audi, né? Então alguns países da Europa já contam com esse carro no mercado. Ele parece um Transformer, mas é o primeiro Audi totalmente elétrico. Então a gente está falando aí de uma nova vertente de esportivos, né, voltados para o mundo elétrico. A gente sabe que carro elétrico e esportivo são uma coisa que agora E andam se tratando juntas. de VAG, tem mais uma coisa interessante. Esse Audi compartilha a plataforma com a Porsche Taycan. Eu já ia Então falar a gente está dessa Porsche falando... Taycan, que eu tava lembrando dela. Usa a mesma plataforma da Porsche Taycan. Então, assim, os planos da Volkswagen são realmente muito grandes. Né? Teve até a pegadinha da Volkswagen aí do 1º de abril, para quem tá ligado. Os caras não estão de brincadeira. E para você que não tá ligado, eu deixo a brecha aqui para você ouvir o nosso programa específico sobre isso, que quando esse programa aqui já saiu ao ar, esse programa já está no ar também. Se eu não me engano, é o programa de número 55, o programa Se Ficar Puto é Pior. Procure aí no seu agregador de podcasts, no YouTube, você vai entender exatamente qual é dessa polêmica da Volkswagen em todos os detalhes, tá certo? E, assim, quando a gente tá falando de um futuro elétrico, tá? Desse movimento anticombustão, a gente não poderia fazer o estandarte para uma empresa só, né? A Volvo também tem planos de se tornar totalmente elétrica para 2030. Para você que não sabe, a Volvo é mundialmente conhecida por fazer os carros mais seguros do mundo e agora entrou nessa loucura de querer fazer carros totalmente elétricos. O que, do ponto de vista de mercado, faz sentido, porque o cara que compra um Volvo, ele é antenado tecnologicamente, e ao mesmo tempo procura um negócio que seja eficiente e sóbrio. Então, em termos de Volvo, faz todo sentido. E aqui eu abro uma pergunta, né? Eu vou deixar aberta para os dois, para quem quiser comentar. Vocês acham que, no caso da Volvo, né, que é mais, tá fazendo essa mudança de sedãs para SUVs e tudo mais, vocês acham que essa eletrificação ela vai fazer, por exemplo, a Volvo desenvolver somente carros elétricos SUVs, ou se ela vai aos poucos vai debandar e vai jogar todas as suas atenções na Polestar, que agora virou Eu uma marca? acredito que a Volvo vai atender para fazer uma linha totalmente elétrica. Eu acredito que todos os carros da Volvo serão elétricos, né? Eles deram um prazo de 2030 e, sinceramente, eu acho um prazo muito curto, para ser sincero. Significa que o desenvolvimento tecnológico deles e ou o planejamento está adiantado. E eu acho que é uma coisa que não tem volta, cara. Eu acredito que a tendência é mais e mais a gente ver essas grandes marcas adotando a eletrificação e essa sustentabilidade, por assim dizer. É o que eu acredito que vai Eu acontecer. acredito que a Volvo vai focar primeiro, assim, fazendo um pensamento geral, assim, né, indo bem por cima. Eu acho que a Volvo vai investir primeiro nos SUVs, porque como a gente tá vendo, não só aqui no Brasil, mas no mundo afora, essa... Esqueci a palavra que eu ia falar. Essa coisa Essa aí, coisa toda trem. de ter muito SUV compacto, SUV de porte grande também. É saturação de mercado. Exatamente, essa era a palavra. Essa saturação de mercado de ter muito SUV e de vender muito, porque são carros geralmente mais espaçosos, mais altos e tal, passa em quase todo o terreno, né, Renegade? Mas
Eu acho que eles vão investir primeiro nessa linha e depois demandar para o resto dos modelos. E também vale ressaltar outra coisa que eu estava pensando aqui. Pode ser que a Volvo investindo nesses modelos que vendem mais, vamos dizer assim, pode ocorrer também uma... Meu Deus do céu, meu cérebro tá a 2 por hora. Eu já esqueci a outra palavra que eu ia falar. Toma seu tempo, Flávio. Pensa de novo, quiser repetir, você tem tempo. Tá bom. Só não pensa muito. Caiu do pé de jaca. Caí. O que eu ia falar é que, assim, eu ainda acho muito inviável manter um carro elétrico. Eu não falo nem muito comprar, porque hoje em dia quem compra um carro elétrico é porque tem cacife para gastar, né? Mas o que eu falo de ser muito inviável é porque geralmente você precisa de mão de obra especializada e é só na concessionária. Então não é como a gente vê nos carros a combustão. Nos carros com motor a combustão, que você vai numa oficina autorizada, aqui, ali, e tem gente que se forma em mecânica, como eu, e vai lá, mexe no motor e pronto. Eu ainda acho para o motor elétrico muito inviável isso acontecer. Mas a gente está na era da tecnologia, né? Nada é impossível. Então, o que eu ia retomando aquilo de eu falar dos SUVs, que vendem mais e tal, eu acho que pode ocorrer essa mão de obra especializada, né? Inclusive, eu quero aproveitar aqui Queimou para uma lâmpada aqui, meu carro estragou, eu vou chamar o eletricista para ele resolver as duas coisas. Exatamente. Porque meu carro não liga e porque não liga a luz. Exatamente. basicamente uma lição que fica é que todo problema de carro elétrico será resolvido com uma chave de teste e com fita isolante. Mas tirando isso, eu preciso fazer até um comentário aqui que eu até selecionei essa notícia em razão do Flávio, é que não só já foi comentado que é um período muito curto para a Volvo desenvolver um line-up totalmente elétrico, mas a Land Rover, né, famosa aí por Range Rover SV, acho que é Autobiography, enfim, não lembro, eu sou péssimo com É autobiography. Autobiography. V8, entendeu? Boladíssima, 500 cavalos, tipo, caguei pra você, eu sou grande, você é apenas um plebeu. Mas ela já tem uma versão plug-in, né? É importante salientar. Mas a Land Rover tá dizendo que vai fazer um line-up totalmente elétrico para 2025. E isso me faz pensar o seguinte: Jaguar, Land Rover, tá? Porque são duas, JLR, são as duas. Então, se a gente está falando de Range Rover, Discovery, Defender, né? Defender nova aí, inclusive, forte abraço, Defender, você tá muito linda. E, Queria cara, você na minha garagem. com certeza, e de preferência na versão duas portas, com aquelas rodinhas de aço, que, nossa, cara, Nossa, aquilo é tão sim, velho. lindo. Meu Deixa eu te Deus do falar, céu, eu não eu vi uma aguento. dessa num retorno na rodovia esses dias, bicho. Meu Deus. E aí? É bonita pra cacete. Eu falei que você ia falar isso. Eu não falei? Pior que eu Olha não só, tinha ouvinte. gostado, hein? Eu falei que era feia, Ó, mas o carro de perto é outra história, velho. É outra história. Você é falando, gente. muito, muito, muito. Além de Rover tem isso, né, cara? Mesmo você odiando, você Você ainda gosta. ama. Exatamente. Não tem como. Eu, Assim, assim, pra não falar que isso vale para todos os modelos, uma que toda vez que eu vejo falo, meu Deus do céu, que trem feio isso, é a Vogue, né? A Vogue é horrorosa. Mas de resto, A Vogue foi é, uma tentativa falha de fazer um SUV fastback, que é coupé ao mesmo tempo. Inclusive ela tem a versão conversível, então é meio estranho. ô Rodrigo, como é que era aquele carro Volkswagen chinês que me deixou muito irritado uma vez, um tempo atrás? olha, amigo, Me causa aquela sensação. eu vou te dizer aqui que eu não lembro qual é o nome com exatidão, mas ele era tipo um Nivus Souza Ramos, mas aquilo me deixou um tanto revoltado, porque aquilo me lembra aquelas Mercedes gigantes, aquela BMW X8. Ai, X8 não, perdão, X6, a né? X6, que a X7 é um SUV grande só, né? Sim, sim.
A X7 não tem o que falar, ela só é grande. A X7 é um jatinho particular de 4 rodas. Exatamente. Porém, assim, a Evoque eu não consigo entender, isso é fato. Mas eu não consigo entender, por exemplo, a Velar. Cara, o Avelar, velho, sei lá, é pra quem tem muita grana. Não conheço. Um amigo meu tem o Avelar. Só que ele também tem um outro carro mais barato. E ele anda muito mais nesse carro mais barato, que é um Honda. A Velar, cara, é o intermédio da Discovery, da Land Rover, e um Range Rover Sport, que aí já é outro patamar de luxo e esportividade. A Velar é o intermédio entre esses dois. Eu gosto bastante, né? Sou suspeito pra falar da Velar. Cara, eu acho a Evoque, carro, pelo menos aqui no Brasil, o mercado da Evoque é novo rico, cantor sertanejo e jogador de futebol comprando o primeiro carro de luxo. Mas assim, funkeiro, tá certo. Funkeiro. Nada contra quem gosta de funk, tá? Mas é verdade. Não, mas aí que tá, a descrição que você fez tá correta. Tá extremamente correta, porque o público de um SUV médio grande é esse. Desde a época da Cherokee. Sempre foi, sempre será. Cherokee ex-V8 com motor AP no cofre. Isso nem Topa. falar, cara, que a Evoque é o Uno da Land Rover. Porque é a que tem a manutenção menos... É a que vai te dar... É a que vai te fazer... Meu Deus do céu, eu realmente caí do pé de jaca. O custo-benefício dela é melhor. Sim, o custo-benefício da Evoque é bem melhor que as outras. Mesmo sendo tendo a manutenção ainda de um carro premium, né? Mas eu tenho uma pergunta, gente. Uma pergunta muito sincera. Vamos lá. Vamos internalizar esse questionamento. Quem é que pensa em custo-benefício comprando uma Land Rover de 300 mil reais? Cara, eu respondo. A pessoa que financia. Exatamente. O que a pessoa que financia um carro desse tem na cabeça? Cara, a vontade de ter um Land Rover. Eu admiro a coragem. Admiro a coragem. De verdade. Porque, assim, não vou botar uma pedra no sapato de todo mundo que tem um Evoque e tal. Já digo logo, não é minha praia. Nem a 2 portas, tampouco a conversível. A 2 portas eu até acho aceitável, vai, não é tão... mas assim, pra mim... Mas assim, a gente já cá entre muito... nós, entre uma Evoque 2 portas e um F-Type, eu prefiro um F-Type. Né? Mas aí você também... Aí você tá comparando a pessoa que tá usando... A pessoa vai jogar futebol usando uma chuteira Nike a mais top e o cara que vai jogar futebol usando Conga. Mas você já viu a diferença de preço? Já que você já enfiou o pé na jaca, e tem várias aí perto do Flávio, pô, enfia os dois de uma vez. Quer um cupê da hora? Vai lá na Jaguar e compra um F-Type. Mas aí que tá, a Jaguar oferece um SUV com as mesmas predileções, assim, Inclusive tem versão elétrica dele. Seria o I-Pace, né? Exatamente. Tá, mas a gente tá falando do F-Pace ou do E-Pace? Eles não são muito parecidos? São bastante parecidos. O F-Pace, ele tá mais pra Discovery Sport do que pra Range Rover Sport, eu acho. O Flávio, se estiver falando besteira, por favor, me corrija. Não, mas assim, eu tô falando mais pela questão do carro ser 2 portas e custar mais de 300 mil, entendeu? Aí impraticável, entendeu? Fique claro, querido ouvinte, que o F-Type foi citado aqui pelo simples fato dele ser 2 portas e ter caimento de cupê esportivo. Cara, nessa briga, eu sou quem vai na festa pra beber uísque falso. Ou seja, eu iria de Discovery 4. Nossa senhora. V6 diesel. É quem leva cristal e bebe a Heineken. Exatamente, né? Já desistiu da vida. Cara, assim, vem o que vier. Não tem como mais pra mim a Discovery a skin Cariol da Land Rover, assim, não dá. É a Malte 90, não tem explicação. Isso me faz trazer aqui pra conversa. Eu tenho um tio muito querido, meu tio Sérgio, que é eletricista. Ele trabalhou durante 10 anos numa concessionária que era BMW e Land Rover, lá em São Paulo. E toda vez que ele toca no nome da Discovery, ele faz questão de fazer um comentário negativo 100 vezes pior do que esse que o Rodrigo fez.
O mais bonito fala é feia pra... The best 4x4 by far. Então fica aí o carinho de quem viveu de perto aí o dia a dia da Só que é o Land Rover seguinte, durante 10 anos. você tá proferindo, ainda que citando, você tá ofendendo um dos nossos convidados, tá? Inclusive, acho que Flávio, nesse momento, ele soltou o telefone e tá chorando abraçado ao galho da árvore, porque eu sei que o Flávio adora Discovery. Então, assim, Flávio, se você quiser rebater essa afirmação, você fica à vontade, tá? Ah, cara, questão de opinião. Tipo, assim como ele, tem muitas outras pessoas, mas muitas outras pessoas mesmo. Não falta gente pra tacar pedra nesse carro. Mas pela dificuldade de manter, pelo preço de peça, para você, né, como a gente bem sabe, quem tá por dentro aí, sabe que para fazer uma troca de correia você tem que descabinar o carro, você tem que levantar o carro a carroceria do chassi, e isso tudo mais acarreta uma certa fama pro carro. Mas, velho, é carro de nicho, sabe? Só entra nessa quem sabe. E quem não sabe entra desavisado. É tipo o cara que compra uma BMW 323 Ti por R$8.000 e sai desfilando por 5 metros até ela parar de andar. Sim. É aquela coisa, roda até ué. parar, sabe? Tem gente que faz isso com Bota Land Rover. uma P depois. Será? Vendo o Cherokee 90... Eu nunca vi, mas será que a gente encontra o Land Rover com motor AP? Claro Será que que sai. sai do lugar? Cara, com AP eu não sei, mas eu já vi com aquele motor da Ranger. Ah, aquele motor é bom pra 4.0. caramba. Sim. Então tem um som muito, muito bonito. Com certeza. Então, minha gente, eu não sei se ficou evidente, mas a gente tá há quase 15 minutos falando de Land Rover e a gente não saiu do primeiro bloco. E a gente tá falando de carro elétrico. Era pra falar de carro elétrico. Eu já tô fedendo a diesel aqui. Não adianta, cara. É uma síntese, assim, um negócio que fica evidente em qualquer programa. É Flávio entrar no meio, não tem uma pessoa que não chega em casa fedendo a diesel e querendo comprar uma D20. Assim, Exatamente, cara. Não dá pra evitar. entendeu? Eu tenho muito medo, tá? Eu tô Sério. quase sugerindo trocar o Focus por um Palio Weekend a diesel importado da Argentina. assim, Que não seria má ideia. Eu tô bastante Ô, louco, preocupado, porque recentemente eu tenho olhado D20 na LX, eu moro no Rio de Janeiro, então eu sei que seria uma completa loucura. Mas eu não vou entrar nesse mérito agora. Apesar, afinal, não são tempos de bonanza, Ai, meu Deus. muito menos de Tu veraneio. não fez essa, cara. Tu não fez essa. Claro que eu fiz. Meu cara. Deus do céu. De veraneio, muito menos, porque a gente não pode sair de casa. Ai, cara. E a gente acabou de sair do inverno. Ai, Tá no- cara. Olha só o que. Olha o nível que a gente tem que. A gente tenta entregar pro público um programa sério, mas a gente não consegue. Entendeu? A gente nunca tentou, cara. O nosso compromisso é com a decepção. Enfim. Gente, olha só. Vamos nos ater aos fatos, tá? Que a gente já literalmente abriu um segundo programa dentro desse. E, inclusive, eu acho que isso dá até pano pra manga pro futuro e eu já fico até feliz de saber que dá. Mas vamos voltar pro tema, né? Porque senão a gente pode parar por aqui e falar de Land Rover o resto do programa inteiro, porque, né, eu conheço gente aí que falou que foi trocar correia dentada da Discovery e não precisou descabinar. Pois é. Entendeu? Existem lendas urbanas sobre isso. Eu acho, inclusive, que o próximo Pod Carro a Diesel pode ser sobre isso. A gente vai pensar nisso no futuro. Eu tenho certeza que esse dono de Discovery é pescador. Olha, se é ou se não é, eu vou ficar até quieto. Mas, enfim. Gente, olha só. A pergunta que eu ia fazer é o seguinte, tá? Voltando ao gancho da Land Rover virando elétrica e, por consequência, Jaguar. A Jaguar virando elétrica, ela pode simplesmente matar alguns carros conhecidos como o XF, que é aquela coisa linda, maravilhosa. O XJ eu acho que já morreu. E, sei lá, deve ter vendido 2 na última década. E o XZ, que é um sedanzinho ali para bater de frente com as 320, com as Mercedes de entrada, e que não é má ideia, mas você vai virar tudo carro elétrico, então você vai mudar esses carros por completo, você vai matar todos eles. Ou quando eu digo matar, o F-Type, né? Querido, amado F-Type, simplesmente vai encontrar seu criador, porque não faz, do ponto de vista do mercado atual, do que a Jaguar vende,
você manter um esportivo V6, V8 elétrico, sabe? Pois é, cara. A não ser que a Jaguar mantenha esse pensamento de linha elétrica somente nos carros, nos sedãs, né? Como você falou, nos SUVs, e deixa os esportivos de lado, né? Continuando com motor a combustão. Mas não sei, isso só o futuro dirá, né? Exatamente. Falando nisso, né, e já aproveitando o gancho para o próximo bloco, a gente sabe que, primeiro, não se esqueça de se inscrever no Podcarro, né, tanto no YouTube quanto nas nossas redes sociais. Fique por dentro de tudo que acontece no GPC, que é o Grupo Podcarro de Comunicação. Siga nossas redes. Preste atenção aos nossos conteúdos, porque você sempre será avisado quando saírem programas novos. Mas, voltando ao assunto do bloco 2, e é exatamente isso que o Flávio falou agora, se a Jaguar fizesse isso, ela entraria no bonde dos salvadores, né? Que são empresas que vão continuar investindo em motores a combustão, batendo de frente com essa ideia de que a eletrificação é o futuro. E quando eu digo isso, eu estou falando, por exemplo, da BMW, né? Que vai investir, vai continuar investindo em motores a combustão, e inclusive motores a diesel, né? Inclusive aí a A novidade. Dodge também. Oi? A Dodge também. Mas a Dodge eu meio que já esperava, né? Porque mesmo que eles matem a SRT, Eu acho que a Dodge é a última marca do planeta que vai eletrificar a linha dela completamente. Eu também acho, cara. 2021, os caras produzindo carro com 700 cavalos, V8, gasolina, também acho muito difícil. detalhe, o 707 é motor de rua. Existe o Elephant, que são 800 cavalos. Sim, cara. Tipo, Ainda tem esse. tu precisa de 800 cavalos pra quê? Ah, cara, pra ir na padaria. Pra engatar primeiro e fazer controle numa rampinha de 3 graus de inclinação até sair fumaça. Você vai no supermercado comprar sorvete, você usa os 800 cavalos pra não descongelar o sorvete. Exatamente. Sabe aquele cheiro de saco de lixo de quando você queima embreagem? Essa é a graça. Você compra um carro desse pra isso. Então, assim, são N motivos, eu acho que tá mais do que explicado, mas eu acho interessante, do ponto de vista técnico, a BMW continuar investindo nesses motores, porque a gente sabe que BMW, a galera que chega para comprar um BMW, né, ali no meio de mercado, os high-end, né, os top, querem carro esporte, tá? Não tô falando de Active Tourer, não tô falando de M235, aquele sedã feioso lá, que eu esqueci o nome, que era a antiga M235i, que era coisa maravilhosa, e virou aquele sedã esquisito. Sabe, as pessoas estão procurando um carro esporte, então elas não necessariamente querem um carro elétrico, né? E isso a gente está falando de que existem já esportivos elétricos, a gente falou aí no último bloco da Taycan, do e-tron, mas as pessoas ainda querem aquele fervor do motor, a combustão, do giro subindo, das trocas de marcha, e isso entraria também no bolo. A própria Porsche, que inclusive está investindo numa gasolina sintética sem petróleo, inclusive a gente comentou isso no programa também do Se Ficar Puto é Pior, inclusive eu acho que bacana você prestar atenção nisso também, voltar nesse programa, ouvir. E outra coisa, né, inclusive eu queria estar uma luz do Vinícius sobre isso, que eu tô praticamente perdido, eu só vi esse carro em alguns flashes, porque ele é o tipo o pace car das Olimpíadas do Japão, de Tóquio, né, que é o novo Toyota Mirai, né, segunda geração. O que você sabe sobre isso? Eu sei que o nome dele significa futuro em japonês, Mirai. E, cara, os donos do Toyota Mirai, na verdade, não estão muito felizes com ele. Por quê? O Toyota Mirai é um carro movido a hidrogênio. É uma tecnologia super interessante, porque o processo químico que acontece lá dentro do, vamos dizer, motor dele, cara, gera água como resíduo. Tem um tanque d'água com um botão, tipo um dispenser lá, que ele vai enchendo conforme gasta o hidrogênio. Porém, os donos não estão conseguindo abastecer o carro, né? Está havendo falta do hidrogênio e de lugares para se conseguir o hidrogênio. E não é rápido abastecer o Toyota Mirai, porque ele usa cilindros, né? Usa células de hidrogênio. Então, assim, é um problema que já era previsto, mas que eu, de minha parte, não esperava que acontecesse de forma tão abrupta, assim. Porque o Toyota Mirai está na segunda geração. Então,
eu acredito que um carro que tem uma segunda geração teve aceitação na primeira. Sim. Então é uma coisa para a gente ficar atento. O que será que está acontecendo exatamente? Eu meio que tenho a resposta para essa pergunta baseada em um caos da vida real, né? Pra galera que assiste Top Gear, né, os antigos e agora assiste Grand Tour, sabe que o James May teve um Toyota Mirai e na Inglaterra, né, lá na terra da Beth, você tem exatos 2 postos de abastecimento com hidrogênio. Então, para pensar, você tá comprando um carro que é vendido no seu país, na sua estrutura estatal de país, e você só tem 2 postos de hidrogênio. Aí você para pensar. 2 coisas. Primeiro, todo e qualquer dono de Toyota Mirai deve ir em pelo menos um desses postos e deve conhecer o dono de outro Toyota Mirai, porque eles vão sempre se encontrar ali. E outra, um país como a Inglaterra, né, Europa, só tem um posto não, 2? Deve ser horroroso para você conseguir colocar o hidrogênio em postos e tornar isso uma coisa viável, sabe? Eu vejo isso também numa época assim, ó, muito, muito tempo atrás, na época que eu ainda lia aquela outra revista lá que ficou revoltada, Alô, eu queria falar com o Antedegemon. E nessa época eles estavam falando sobre tecnologias de combustível alternativas, estava falando do Palio Weekend elétrico que era usado em Itaipu, e estava falando de carros a hidrogênio, inclusive na época era até uma Zafira, se eu não me engano. E no Brasil não tem postos, sabe? Tem um experimental, 2 e acabou. Não tem nem carro a hidrogênio aqui. Então, para pensar a dificuldade que deve ser na Europa, imagina isso vezes 30 no Brasil. Cara, te falar porque me lembrou uma coisa. Nessa onda dos anos 80, dos anos 90, os anos 2000, que era aquela coisa de qualquer SUV que chegou importado aqui tinha um V6 ou um V8, então era muito gastão. Tem gente que arranjava alternativa para isso lá em 2010, 2011, por aí, colocando célula de hidrogênio para rodar. Cara, era um desastre. O motor explodia, causava desgaste das peças periféricas. Então, e outra, além do fato de ser completamente inviável, como você falou. Tipo, um posto de hidrogênio aqui e outro lá na Europa, entendeu? Então, não tem condições. A gente, teoricamente, está falando de uma tecnologia que não evoluiu em termos de Brasil, né? Assim, vale ressaltar que o Toyota Mirai, ele funciona mais ou menos do mesmo jeito que um carro elétrico. Só que em vez de bateria, ele usa o hidrogênio para causar ali uma reação que gera energia elétrica. E essa energia elétrica ali faz acontecer uma reação entre o hidrogênio e o oxigênio presentes ali no meio. E daí sai a água e também sai corrente elétrica para mover as rodas do carro, blá blá blá. E tem freio regenerativo, tem uma bateria ali. Então, mais ou menos, ele é um carro elétrico sem bateria. No lugar da bateria tem o hidrogênio. Ou seja, miraram Só que- num carro e acertaram num ônibus espacial. Exatamente. Aqui no Brasil já é difícil ter o carro elétrico comum, né? Com bateria no assoalho. Você imagina um ônibus espacial Inclusive, eu desse. vou até adiantar o tema do próximo bloco já, que é justamente sobre essa viabilização, se é que este raio de palavra existe, porque a gente está falando, por exemplo, no caso do Mirai, de um carro que é vendido Ásia-Europa, ou quiçá nos Estados Unidos, acho que sim, nos Estados Unidos deve vender também, o outro vendia. Tá, são países para frente, ai, ui, ui, Califórnia, novas tecnologias, ai, ui. No Brasil, meu amigo, esquece. Eu vou dizer de novo, porque se eu não tivesse sido enfático o suficiente. Esquece. A gente está falando de um país que mal dá suporte para carros elétricos, deve dar um desconto no IPVA e ainda cobra caríssimo, porque são carros importados. Vamos falar a verdade, né? Aqui não dá para andar nem com gasolina. Vai andar com carro elétrico? R$6 a gasolina, velho. R$6 a gasolina. Nem com bicicleta, porque Detalhe. vem e te rouba. Exatamente. Tem quantas semanas? Eu não sei nem quantos programas a gente já fez nesse ano, eu já tô ficando doido. Não tem um mês que esse programa começou
Esse é o quarto ou quinto do ano? É, Não já sei direito. já deve ter um mês de programa já. A gente tá Eu torcendo pelo. vou conferir ao vivo aqui, peraí, vamos lá. Tá Vamos ver. fazendo o VAR aqui, a informação ao vivo. Rapaz, eu vou te falar, é o 6º programa do ano que a gente tá gravando. Olha só. Uma máquina de produção de Eu conteúdo. não sei, eu tô praticamente cuspindo minhas válvulas já, mas prestem atenção. A gente já tem um mês de programa. Aquele programa que a gente começou já descendo o cacete na gasolina. Ela ainda não baixou a níveis satisfatórios, ela deu uma tombadinha, para não dizer que não caiu, para não dizer que eu fui no posto abastecer o Up e viu a gasolina abaixo de R$6, para poder dar aquela respirada com a boca, porque não é nem respirada de alívio, é aquela respirada de prendi minha respiração por 6 semanas, agora eu preciso soltar, entendeu? E não tem como você imaginar, e eu já tô soltando a real logo, se você concorda, parabéns, se você não concorda, um abraço, porque eu acho muito difícil você não concordar, e os dois aqui não estão aqui pra mentir sobre isso, mas não tem como. O governo não dá incentivo para você comprar um carro elétrico, que na Europa são versões básicas e intermediárias, tá? Aos poucos o Brasil, isso a gente tem que admitir, tá começando a aceitar os carros híbridos, porque teoricamente você ainda tem o benefício do motor a combustão para poder rodar grandes distâncias. Era assim com o Fusion, é assim com o Corolla, vai ser assim com o Corolla Cross quando ele começar a voltar a ser fabricado. Mas você não tem a segurança de que o seu carro elétrico vai conseguir um posto de abastecimento num Ipiranga da vida. Sabe? Eu consigo contar. Não deve ter 20 postos elétricos no Rio de Janeiro. Detalhe: Rio de Janeiro, ex-capital. Tudo bem, tem quase um século. Mas tudo bem. Cara, é absurdo. É isso. Comenta aí, gente, eu tô revoltado. É o último programa que a gente gravou que tava todo mundo puto. Agora eu estou puto também. Chefe tá cuspindo fogo. Esses dias o Focus deu pane seca dentro da garagem, porque a gente teve um problema no sensor de nível, ele marcava meio tanque, mas não tinha nada no tanque. Enfim, esses sensorizinhos que vivem dando problema. Aí beleza, né? Tem um posto aqui em frente à minha casa. A gente foi lá no posto, virou pro companheiro e falou: enche um galão pra nós, velho. O galão ficou em mais de R$30, velho. A gente pagou quase R$35 em um galão de gasolina pra encher um pouquinho o tanque do Focus e conseguir sair da garagem. Que país é esse? Que você não anda na gasolina, sabe? Eu tô revoltado. Né? A Renault não vai trazer o Kwid elétrico pro Brasil porque ele viria para cá custando mais de R$110 mil, fora as outras taxas que nem calcularam. Eu acho que vi isso naquela revista que tem um numeral no nome. Acho que foi lá. Então, assim, realmente osso, cara. Eu tô me perdendo no meu raciocínio. Então vamos passar pro Flávio, né? Vamos deixar ele falar também. Flávio, o que você tá achando disso tudo? Cara, eu tô cuspindo fogo, que nem você. Além do calor também, pelo estresse de pensar tudo isso. Porque estão simplesmente dando risada na nossa cara e a gente não pode fazer nada. Senão se expressar do jeito que a gente tá fazendo aqui. Porque é um surto coletivo, cara. A gente tá, óbvio, reclamando de Brasil, isso é evidente, isso a gente vai fazer o tempo todo, afinal de contas. Infelizmente, todo dia eu acordo brasileiro, mas a gente tem que pensar pra frente, né? Porque, assim, se eu olhar pra trás, o atrás é agora, então só não já olhar pra frente, então a gente tem que olhar pra frente. Vocês acham, tá, diante disso tudo que foi comentado, que a pressão que a Volvo tá fazendo, que a Audi tá fazendo, que a Mini tá fazendo, como se alguém ligasse pra Mini, entendeu? De que vão virar carros 100% elétricos. Vocês acham que isso será assim, a futura normativa, o novo futuro? Vocês acham que o motor a combustão vai perder o seu posto de vez? Ou isso é assim uma coisa muito cedo para comentar? Ou que isso não é sequer pensável, assim, que isso não vai rolar? Como a gente vem falando, né, até nos episódios que eu participei anteriormente, que eu falo que isso é inevitável, que algum dia eu tenho certeza que todos os carros vão ser 100% elétricos, isso não tenha dúvidas, mas que vai levar muito tempo ainda, muito tempo. Porque, querendo ou não, os motores a combustão ainda são mais confiáveis, né? Salvo exceções. Então eu acho que tem que ter muito barateamento de custo-benefício aí.
Inclusive, a Tesla ainda é um carro muito caro, mesmo nos países que tem estrutura para receber um carro elétrico. Como, por exemplo, os Estados Unidos, que tem sei lá quantas estações elétricas de abastecimento, tem estação elétrica de abastecimento dentro dos prédios, de condomínio, e ainda é um carro muito caro de se comprar e de se manter. E ainda falam que o staff da Tesla não é tão atencioso assim com o cliente. Então ainda tem isso. Então você imagina o tempo que vai levar. Então eu acho que isso vai ser um processo lento. Mesmo com, Eu partilho da tua ideia. mesmo com todo essa enxurrada de notícias futurísticas aí, de gente parando de produzir motor a combustão. Concordo plenamente, até porque a nossa realidade hoje em dia é Renault Kwid 42 mil. Exatamente. É Fusca de 30 mil. Eu concordo com a frase do Flávio, porque, de certa forma, a gente não tem como traçar um futuro para esse tipo de coisa, porque, tipo, as instituições não ajudam, a gente tá a ver navios. A verdade é essa. Eu não sei como. A gente tá mais a ver muriçocas peidando na subida, porque nem modal hidroviário direito a gente usa aqui, né? Triste Brasil. Porque, parando pra pensar, e isso até é uma coisa que me veio agora, é até um dos motivos pelos quais a Volkswagen tirou o Up de linha, por exemplo, que é um carro até bastante interessante. Mas, pra trazer um elétrico que a gente sabe que vai custar 100 pila, cara, quem vai gastar 100 pila no Up, velho? Sabe, não é pensável um negócio desse. É que nem você voltar no passado e falar, quando dizer que a Renault ia vender o Zoe no Brasil, então o Twizy, que é aquele carro que parece mais uma Romizeta, só que sem porta. Beleza. Num ambiente normal, condição normal de temperatura e pressão, tipo Europa, tranquilo. Agora no Brasil não faz o menor sentido. Não faz sentido. Isso é um descalabro. Tá? Eu tô tentando ser polido aqui pra não sair atropelando válvula igual Até foi porque, cara, quem tem dinheiro, tem muito dinheiro, tipo, de 110 mil, 200 mil reais para dar num carro, não vai dar num elétrico de entrada, vai dar numa BMW, vai dar num Audi, até numa Hilux, entendeu? Então não faz sentido algum. Eu, sinceramente, eu só deixo registrado o repúdio, porque era para ser um programa pra gente falar sobre o futuro do possível fim dos motores a combustão. A gente acabou saindo mais perdido do que já estava, porque nesse meio tempo a gente falou de Land Rover que ninguém gosta, de Land Rover que todo mundo gosta, a gente falou mal de Tesla, que era uma coisa até que eu lembrei que eu queria falar, que o Flávio comentou. Não é só os empregados da Tesla que tratam o público de maneira esquisita, mas os carros também não têm uma qualidade de construção muito boa. Sim, Eles estão entregando o carro com um gap de painel assim, tipo de Chevette, entendeu? sim. É complicado. E outra, eu Mas já vi post de gente no Reddit, no Twitter mesmo, do plástico soltando, sabe? Da espuma do volante ali esfarelando também, para-choque caindo. Então, Então, carroça? velho, isso me faz pensar que é mais fácil comprar um Fusca, mano. Já é na lata mesmo, vai cair o quê? Forrinho da porta, mano, vai na feira de tecido ali, põe uma taxinha e acabou. quem dera fosse assim tão simples, né? A gente tá falando de uma possibilidade que pro Brasil a gente, pelo menos na minha visão, a gente não vai conseguir enxergar isso tão cedo. A gente vai falar disso de novo, não tem pra onde fugir. Motor elétrico e Brasil não são duas coisas que andam de mãos dadas, tá? A gente vai continuar vendo o carro híbrido, a grande economia de combustível. Quer dizer, assim, para encerrar logo isso aqui, né, que eu já tô ficando profundamente irritado em falar de combustível, a pessoa que tá comprando hoje um carro híbrido, esperando economia de combustível, e de fato vai encontrar, né, mas tá pagando um altíssimo preço para isso. A pessoa que tá gastando rios de dinheiro esperando economia de gasolina é a mesma pessoa que está comprando um Landau a álcool querendo economizar gasolina. É óbvio que ele economiza gasolina. Ele é a álcool. Você está comprando um carro de nicho para economizar combustível. Você está gastando para economizar. O que no final das contas não vale a pena.
É isso. É óbvio que você deve estar pensando, eu vou apresentar fatos e argumentos para comprovar que é óbvio que se eu comprar um Corolla híbrido eu vou gastar menos. Tá, tudo bem. Mas compreenda-se ao fato de que você está gastando rios de dinheiro para economizar rios de dinheiro. Entendeu? É E meio que tudo, uma coisa cíclica. e tudo termina na mesma. Então, compre Cherokee V8. Compre Mercedes-Benz L1113 e faça frete pro Nordeste. Exatamente. Ou pro Sul, se você for do Norte ou do Nordeste, né? Não dá. Aí, pra perder tempo, seja muriçoqueiro. Esse aí é o conselho dessa edição. É isso aí. Eu assino embaixo. Bom, eu acho que diante dos fatos apresentados, de toda a discórdia que foi apresentada, de todos os erros, de todas as considerações jogadas na cabeça do público, eu acho que só nos resta encerrar por hoje. Eu quero agradecer a Vinícius e a Flávia por terem participado. E eu vou deixar esse espaço aqui para vocês jogarem para o público as suas redes sociais, darem os seus salves no espaço de vocês. No Instagram vocês podem me encontrar no @f.flavio com 2 L's. No Twitter é @flavi666, e o meu Instagram de desenho, que o chefe permite que eu faça merchan de graça aqui, É óbvio que eu permito. é @_epifânico. E é isso. Inclusive, sigam esse perfil do Flávio, porque é sensacional. Cada desenho que ele faz, assim, eu me escangalho, não só de rir, mas também do sentido. Assim, eu tô falando porque, claro, o Flávio é nosso amigo, mas eu adoro de paixão as artes que ele faz, então sigam ele lá no Epifânico, que é show de bola. Eu agradeço, Rodrigo. Inclusive, tem participação do Rodrigo em algum dos desenhos, tem collab lá, então confira. GPC é talento, é sensibilidade, e temos muito orgulho das pessoas que fazem parte disso aqui. E de minha parte, quem quiser me encontrar, vocês podem me encontrar lá no Twitter, @vfrancomaia. Se você jogar em outra rede, pode ser que você me ache, mas eu realmente só sou ativo no Twitter. É isso aí. Bom, se você quiser trocar uma ideia com a gente, ou especificamente comigo, você pode falar no @THERTLima em todas as redes sociais. Mas, primordialmente, siga a gente no @podcarro, em tudo que é lugar. Você sempre vai ter avisado no seu sábado quando saírem programas novos, então não se preocupe, você jamais vai nos perder de vista. Mais uma vez, obrigado ao Flávio e ao Vinícius por terem participado. Eu agradeço a você que ouviu a gente até aqui. Um forte abraço e até o próximo sábado com mais um e caótico Podcarro. Obrigado por escutar o Podcarro. Nos vemos no sábado que vem. E nos siga no @podcarro em qualquer rede social.